vamos falar sobre números. O conceito de número, na sua forma mais simples, é abstrata e intuitiva. Entretanto, foi objeto de estudo de diversos pensadores. Pitágoras, por exemplo, considerava o número a essência e o princípio de todas as coisas. Muitas definições foram tentadas no decorrer da história. Aqui estão algumas delas. Os números naturais, ou números de contar, são um conjunto matemático fundamental sobre a qual toda a aritmética é baseada. Eles não incluem os números negativos. Às vezes, o zero é incluído nos números naturais, mas não nos números de contar. Denotamos o conjunto dos números naturais com uma letra maiúscula N ornamentada. Aqui usaríamos simplesmente o negrito N. Eles são os primeiros da hierarquia dos tipos de números. Os números naturais 0, 1, 2, 3, os inteiros, o positivo, o negativo e o zero, conjunto Z, os números racionais ou frações, conjunto Q, os números reais, incluindo os irracionais, conjunto R, e os números complexos, que dão soluções para equações polinomiais, no conjunto C. Mais tarde veremos em detalhes cada um desses conjuntos. Um esquema histórico-conceitual da formação dos números racionais é este aqui. As pessoas geralmente aprendem as operações aritméticas com os números naturais a um nível intuitivo, muito antes de apreciar o significado profundo das definições matemáticas. O concreto precede o abstrato. Na verdade, os alunos muitas vezes provam teoremas sobre álgebra e cálculo envolvendo os números racionais, reais ou complexos, antes de pensar cuidadosamente sobre a base axiomática para os números naturais. Partindo dos números naturais, toda a álgebra pode ser desenvolvida. Usaremos uma linha na qual posicionaremos os números, a linha dos números. Começamos com os inteiros positivos, acrescentamos zero, os negativos e definimos as direções positiva e negativa. As setas significam que os negativos ficam cada vez menores para a esquerda e os positivos cada vez maiores para a direita. Veja as operações de soma e subtração de dois números feitas na linha dos números. E para multiplicar. Subtraindo um negativo, por exemplo, menos 3 menos 7, resulta um positivo. Subtrair um negativo equivale a somar. Veremos por quê. Note que na adição ou subtração existe um número que deixa tudo como está, o zero. O mesmo ocorre na multiplicação ou divisão, só que nesse caso o número que deixa tudo como está é o 1. Porém, o menos 1 é diferente do menos 0 nesse aspecto, pois o menos 1 altera o resultado da multiplicação ou da divisão. Já o menos 0 é igual a mais 0. Ao multiplicar qualquer número por 1, ele continua o mesmo, mas ao multiplicar por menos 1, ele muda de sinal. Aos números 0 e 1, chamamos de números identidade das operações de adição, subtração e multiplicação, divisão, respectivamente. Mas o que é o zero? A descoberta do zero representou na época um paradoxo, pois era difícil imaginar a quantificação e a representação do nada, do inexistente. O zero foi um dos últimos números a ser aceito pelos matemáticos, o que ocorreu somente no século IX. Aparentemente, ele foi inventado para significar, por exemplo, não sobrou nenhum peixe. Embora os historiadores acreditem que o símbolo zero apareceu por volta de 300 a.C., o uso do zero como um valor para diferenciar, por exemplo, 23 de 203 apareceu muito depois. Na história conhecida, a primeira definição de zero foi feita por Brahmagupta na Índia. Zero é o resultado da subtração de um número por si mesmo. A álgebra só pôde funcionar com a introdução do zero. Por exemplo,
Se temos 3 maçãs na cesta, escrevemos o número de maçãs como x, temos x igual a 3. Algebricamente, isso quer dizer que se tirarmos 3 maçãs da cesta, ela ficará vazia, ou igual a 0. Quer dizer, para representar a equação, precisamos de um símbolo para o nada. Geralmente, o raciocínio implícito na solução de uma equação é exatamente esse: qual deve ser o valor de x para que a expressão resulte igual a 0. Agora, existe uma particularidade muito importante que não está expressa na definição do zero. Não é permitido dividir por 0. Se você quer dividir 10 maçãs em 5 pessoas, cada pessoa receberá 2 maçãs. Se você dividir 0 maçãs em 5 pessoas, cada pessoa receberá 0 maçãs, pois dividir nada por alguma coisa dá nada, naturalmente. Agora, quantas maçãs cada pessoa recebe quando 10 maçãs são distribuídas por 0 pessoas? O problema é que esta frase não faz sentido, pois a palavra quando está mal empregada por se tratar de uma situação impossível. Por isso, a divisão por 0 é indefinida ou sem sentido. Até hoje, o 0 é fonte de problemas para a humanidade. Por exemplo, quando dividimos por 0 no computador, vem uma mensagem ameaçadora de erro por divisão por 0. Alguém já disse que buracos negros são o resultado da divisão que Deus fez do universo por 0. Alguns consideram o 0 como sendo uma das maiores invenções da humanidade, pois abriu espaço para a criação de todas as operações matemáticas que são conhecidas atualmente. O número 1 é bem mais simples que o 0, porém muito mais místico. Na história, ele tem uma conotação de exclusividade e intolerância. Por exemplo, na maioria das religiões só existe um Deus, mas o número 1 tem também um importante papel na multiplicação. Seu papel é não ter nenhum efeito, porque assim como o 0 não tem efeito na adição e subtração, 1 não tem efeito na multiplicação e na divisão, porque 1 multiplicado ou dividido por qualquer número dá o próprio número. Usando o 0 e 1, os negativos e as frações, podemos ampliar as leis da álgebra. Os números negativos. É sempre surpreendente observar como, há poucos séculos do nosso, a matemática era tão desprovida de conceitos que hoje são tão familiares. Não há traço de que nos antigos escritos dos babilônios, hindu, chineses ou mesmo dos gregos, dos números negativos, embora operações como 5 menos 1 vezes 8 menos 3 fossem realizadas corretamente. Uma pequena cronologia pode ser descrita como sendo esta aqui. Os números negativos são uma extensão dos números naturais. A este conjunto, mais o 0, chamamos de o conjunto dos inteiros z. Mas qual é o significado de, por exemplo, menos 2 maçãs? O conceito de número negativo deve ser bem entendido. Números negativos podem ser vistos como débitos. Por exemplo, se eu tenho R$1.000 no banco e faço uma compra de 1.500, eu fico com 500 negativo, ou seja, eu fiquei devendo 500 ao banco. Matematicamente, escrevemos 1.000 menos 1.500 igual a menos 500. Os contadores costumam colocar o valor negativo entre parênteses. Note que, diferente da operação de adição, na subtração a ordem dos fatores importa. Por exemplo, 1.000 mais 1.500 é igual a 1.500 mais 1.000, mas 1.500 menos 1.000 é diferente de 1.000 menos 1.500. Agora vamos supor que eu quito R$200 da minha dívida de 500. Claramente, eu reduzi minha dívida e fiquei com uma dívida de 300. A operação matemática, nesse caso, foi menos 500 menos menos 200, que é igual a menos 500 mais 200, que é igual a menos 300. Ou seja, o negativo de um débito é positivo, ou a subtração de um número negativo equivale a uma soma. Note então que subtrair menos 200 é o mesmo que somar 200. Assim como somar menos 200 é igual a subtrair 200. Por isso, sempre que podemos, procuramos transformar uma subtração numa soma, porque somar é mais fácil que subtrair. Então, no exemplo, o que fizemos realmente foi multiplicar o negativo menos 7 por menos 1, invertendo o sentido. Na operação menos 500 menos menos 200, igual a menos 500 mais 200,
O que fizemos foi transformar uma subtração numa soma, justamente porque o negativo de um negativo é positivo. A divisão sempre foi considerada a mais difícil das operações aritméticas e, segundo um matemático do século XV, uma operação que requer uma mente tranquila, desligada de outros assuntos. Antes das máquinas de calcular, uma das tarefas dos matemáticos era efetuar cálculos aritméticos. Uma grande parte do tempo de gênios da matemática foi gasto em intermináveis contas, como calcular a tabela de logaritmos dos números naturais, ou calcular o resultado de longas divisões, como por exemplo para determinar se esse número aqui é divisível por 13. Essa dificuldade levou os matemáticos a procurarem propriedades e relações entre os números, que abreviassem o processo de cálculo. Por exemplo, quando alguém descobriu que um número é divisível por 9 se a soma de seus algarismos é divisível por 9, criou-se um atalho para o processo de divisão. Na divisão, achamos quantas vezes um determinado número, o dividendo, contém outro número, o divisor. Por exemplo, 19 dividido por 5 igual a 3 mais 4 quintos, e 18 dividido por 3 igual a 6 mais 0. Veja que podemos escrever 19 igual a 3 vezes 5 mais 4 e 18 igual a 6 vezes 3 mais 0. Ou seja, 19 contém 3 partes de 5 unidades e uma parte de 4 unidades. E no segundo caso, 18 contém exatamente 6 partes de 3 unidades, e nesse caso dizemos que 18 é exatamente divisível por 3. Existem regras úteis para determinar a divisibilidade de um número. Por exemplo, um número n é divisível por 2 se ele for par, por 3 se a soma de seus dígitos for divisível por 3, por 4 se a soma dos últimos 2 dígitos for divisível por 4, por 5 se ele terminar em 0 ou 5 e assim por diante. O desenvolvimento das ideias que envolve as relações entre os números foi chamada de teoria dos números e constitui um importante segmento da matemática. Na aritmética, a multiplicação e a divisão têm precedência sobre a soma e a subtração, como vemos nesse exemplo. E por que isso? Somente uma questão de definição. Caso a soma ou subtração tenha de ser feito primeiro, usamos parênteses. Em expressões em que a ordem de precedência não é clara, usamos notações de grupamentos como estas. Assim como os números naturais são os mais primitivos números, a mais primitiva operação, isto é, da qual todas podem ser derivadas, é a soma. Segundo o físico Ernst Mach, matemática pode ser definida como a arte de contar. Não existe problema em toda a matemática que não possa ser resolvido diretamente pela contagem. Tudo o que falei nesse módulo está relacionado com os números e as operações básicas da aritmética. Mas note que eu não dei uma definição precisa do que é um número. Isto é o que veremos no próximo módulo.